Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olá, meu irmão, é com esse ditado popular que eu quero começar a falar aqui hoje a respeito do que eu vou dizer aqui. Porque, infelizmente, a igreja foi infiltrada, primeiramente pelos templos construídos por muçulmanas, que hoje são as denominações. A igreja foi infiltrada por isso, ou seja, esses templos construídos por muçulmanos se infiltraram na igreja. E a igreja deixou que isso acontecesse. Esse é o erro que a igreja está cometendo há muito tempo e ainda não se deu conta disso, não percebeu. Não percebeu que foi infiltrada por algo inventado deliberadamente pelos homens. Porque templos construídos por muçulmanas e denominações não vêm da parte do Senhor Jesus em tempo algum. Nenhum dos apóstolos fizeram isso. Leia no livro de Atos que você vai ver no início da igreja. Nenhum deles construiu templos e falou para a igreja entrar dentro deles. Não, eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles saíram do templo. Eles saíram de qualquer templo construído por muçulmanas. Então, a igreja começou a ser infiltrada pelos templos construídos por muçulmanas, que são as denominações. E quando a igreja estava dentro desses templos, é aí que começou a ser infiltrada por mais coisas e mais coisas que foram batendo dia após dia na mente, na consciência das pessoas, no coração. E muitas dessas coisas eram coisas erradas. Ou seja, eram outras doutrinas. Eram coisas que não estavam de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso foi se infiltrando na igreja ao longo do tempo. E hoje, no século XXI, está demais. Ou seja, todas as denominações estão cheias de coisas que estão sendo infiltradas na igreja. E isso está minando a fé da igreja, a resistência, a pureza, a consciência. Essas coisas que são infiltradas na igreja estão pervertendo a igreja, desviando a igreja da verdade, para que ela não esteja procedendo mais segundo a verdade do Evangelho. Essa é a realidade. E isso, você e eu podemos ver claramente acontecendo. Só que muitas pessoas, por já estarem tão infiltradas por essas coisas, já não percebem mais. Já se acostumou, já se amoldou, já consentiu, já participou, já se tornou cúmplice. Então, isso é algo mau, é nocivo para a igreja. É terrível. As consequências são perniciosas, são catastróficas. Porque essas infiltrações são fermentos que estão levedando toda a massa que é a igreja. É por isso que a igreja está apodrecendo. Está podre. É por causa disso. Então, o que tem que ser feito para mudar isso? Alguma coisa tem que ser feita. E tem que ser feita partindo de você e de mim. Porque quando lemos as Escrituras, existem vários textos falando a respeito desse tipo de coisa. Por exemplo, aquele texto que diz que nós não podemos se deixar levar pela filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não podemos se deixar enredar por essas coisas em tempo algum. Mas é o contrário disso que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas que estão hoje nas denominações estão envolvidas e enredadas por coisas que lhes foram infiltradas, coisas erradas, práticas erradas.
doutrinas erradas, doutrinas estranhas, coisas perversas mesmo, para destruir mesmo a igreja. E esse objetivo está sendo alcançado, porque a igreja realmente está sendo destruída. Dá para ver claramente por aí, dá para perceber isso, dá para notar. E as pessoas hoje que estão nessas denominações têm que cair em si, têm que cair nessa realidade e ver que essa realidade é algo que as está destruindo. Então, eu não posso ficar aqui parado olhando essa destruição acontecendo com meus irmãos. Eu tenho que fazer alguma coisa. É por isso que eu estou aqui, para estimular, encorajar, incentivar os irmãos para fugirem dessas coisas, saírem fora, saiam dessas denominações para sempre, para nunca mais voltar. E comece, quando você fizer isso, quando você sair das denominações e desses templos construídos por mãos humanas, você vai começar um processo de descontaminação, de purificação, porque você vai retornar à sensatez e vai se purificar desses erros que muitos pastores, bispos e apóstolos infiltraram em sua mente durante muito tempo. E você começou a se acostumar com isso, se amoldou, achou que isso era normal, era certo. Só que estava tudo errado. Qualquer infiltração que te desvie de Cristo Jesus e do Evangelho e da graça genuína e da sã doutrina é algo ruim. E você tem que perceber isso. Por você mesmo. Eu tenho que fazer isso por mim mesmo. É assim que tem que ser o procedimento prudente para não praticarmos coisas contrárias a tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, pessoal, é necessário entender isso. E o texto que eu vou ler aqui fala exatamente sobre isso. Esse texto que eu vou ler aqui está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ele falou sobre essa questão lá no primeiro século para a igreja, quando enviou essa carta para aquela igreja de Corinto. E olha que naquela época não existiam templos construídos por mãos humanas, que são as denominações. Mas mesmo assim, a igreja estava sendo infiltrada por homens que vinham. E a essas pessoas, a esses homens, a igreja tolerava de boa mente. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com os meus irmãos que estão nessas denominações. Eles estão tolerando de boa mente pessoas que estão vindo infiltrando na igreja coisas erradas, coisas absurdas, comércio, misticismo, fábulas, invencionices, o amor do dinheiro, prosperidade financeira, enfim, coisas terrenas. É assim que está. É isso e muito mais que está sendo infiltrado nas igrejas hoje, vindos de pastores, bispos e apóstolos, que são os principais responsáveis por esse tipo de coisa acontecer. Mas é hora de acabar com isso. Então eu vou ler esse texto aqui, que fala muito bem claro. Está escrito assim: se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, o que mais tem sido pregado nas denominações é um outro Jesus, para infiltrar esse outro Jesus na igreja. Ou seja, em você e em mim. Nós podemos deixar que um outro Jesus se infiltre em nossa mente, em nosso corpo, alma e espírito? Não! Não importa se é um pastor, um bispo ou um apóstolo que venha pregando um outro Jesus. Não podemos aceitar. Quem se deixa infiltrar por esse outro Jesus está começando a se desviar da verdade. E é esse o objetivo, desviar você da verdade, te destruir, te enganar, te escravizar. Então, tome cuidado com alguém que venha pregando outro Jesus. Ele vem pregando outro Jesus com o objetivo de infiltrar
esse outro Jesus na sua vida. E isso é totalmente errado. E ele continua dizendo aqui, ó. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Meus irmãos, o Espírito que nós recebemos é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Porque o Senhor Jesus falou que o Espírito da verdade, ele iria nos guiar a toda a verdade. É esse Espírito que nós recebemos. Não precisamos de outro. Mas esses homens inescrupulosos, pervertidos, querem nos arrastar para o erro, fazendo com que nós possamos aceitar espírito diferente que não recebemos. Se recebemos um espírito diferente, se alguém está tentando infiltrar um espírito diferente em sua vida, saiba que isso é errado, isso pode te destruir, isso pode fazer com que você esteja entristecendo ao Espírito Santo. Então, é gravíssimo essa situação, porque infelizmente hoje muitos espíritos diferentes estão sendo infiltrados na igreja, com o objetivo claro e deliberado de prejudicar os seus e os meus irmãos em Cristo. E é isso que está acontecendo hoje. Essa é a realidade, pessoal. É terrível, é dura, mas é a realidade que está acontecendo. Então, aquelas pessoas que hoje estão sendo vítimas de pessoas que estão fazendo com que essas pessoas aceitem espírito diferente, elas não podem aceitar mais isso. É hora de botar um fim definitivo nisso. Para que você apenas fique com o Espírito da verdade, porque ele sim vai te guiar a toda a verdade. Esse espírito diferente, quando é infiltrado na igreja, o objetivo desse espírito diferente é guiar a pessoa para a mentira, para o erro, para o engano. E é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, chegou a esse ponto. E ele continua dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, acho aqui. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Então, pessoal, o evangelho que você e eu devemos abraçar com firmeza é o evangelho do reino de Deus. O mesmo que o Senhor Jesus pregou é o evangelho do reino. Esse é o único evangelho que nós devemos abraçar. É a verdade desse evangelho do reino que nós devemos praticar. Não podemos, em tempo algum, ser infiltrados por evangelho diferente, porque esse evangelho diferente visa nos afastar, nos corromper, nos perverter. Ele tem o objetivo de nos afastar da verdade e nos fazer se envolver e se enredar na mentira que ele traz. Porque esse evangelho diferente só traz mentira, só traz engano, só traz destruição para a igreja. Só leva a igreja a viver em procedimentos contrários ao evangelho de Cristo Jesus. Veja se não é isso que está acontecendo hoje. Dá para perceber isso com seus próprios olhos. Você pode ver, você pode notar. E ao notar isso, você tem que cair em si, que talvez você seja uma vítima disso. Então, nós não podemos, em tempo algum, deixar que esse evangelho diferente nos infiltre. Porque quando ele nos infiltra, ele tenta incutir em nossa mente algo contrário ao próprio evangelho de Cristo Jesus. E Paulo mesmo falou, se vier, ou seja, ele falou, se nós mesmos, ou mesmo um anjo do céu vier até vocês pregando um evangelho diferente, você tem que dizer, seja anátema. Você não pode dizer amém quando alguém vem pregando um evangelho diferente. Você não pode dizer amém como se estivesse aceitando numa boa, ou tolerando de boa mente. Não, você não pode fazer isso. Você tem que dizer anátema.
Porque ele diz aqui, ó, a esse de boa mente o tolerais. Agora eu vou ler o versículo inteiro. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Não podemos tolerar homens pervertidos, mesmo que eles sejam pastores, bispos e apóstolos, que venham tentar nos infiltrar com essas coisas, tentar nos infiltrar com outro Jesus, com um espírito diferente e evangelho diferente. Não podemos aceitar isso. Isso é errado. E não podemos viver em Cristo estando errados dessa forma. Então não podemos tolerar quem venha fazendo isso. Não podemos tolerar de boa mente quem venha fazendo isso em tempo algum. Isso é um erro. E nós temos que nos purificar desse erro. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje estão nessa condição de infiltradas. Foram infiltradas por muitos anos, de várias formas diferentes. Tudo para corromper, perverter a fé que a pessoa tinha. Então, é necessário voltar. É necessário retornar à sensatez, se purificar desses erros e começarmos novamente a olhar firmemente para o Senhor Jesus, que é o único pastor e bispo de nossas almas. Ele é o autor e consumador da fé. Essa fé tem que ser uma fé viva e operante. Então, para que tenhamos isso, não podemos mais tolerar pessoas que tentam infiltrar em nossas vidas, ou seja, na igreja, coisas erradas. Temos que combater isso. E a melhor maneira de combatermos isso é fugindo de onde isso está acontecendo, que é dentro desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações hoje. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje para cada um de nós. Mensagem simples, importante e séria. Porque esse problema, muitas das vezes, nós mesmos somos os culpados, porque aceitamos isso de boa mente. Vem alguém dizendo-se homem de Deus, dizendo-se pastor, dizendo-se que é bispo ou apóstolo, e nós caímos na lábia deles, e eles começam a infiltrar em nossas vidas coisas erradas, que só vão nos desviando da verdade. Essa é a verdade que nós podemos constatar hoje na realidade. Então, pessoal, é isso que eu queria falar. E eu espero que você possa agora, através do que foi dito aqui, começar a perceber isso que está acontecendo. Porque ainda dá tempo de você fugir dessas coisas. Você não pode continuar tolerando de boa mente isso para sempre, não. Não é esse o procedimento. Não foi com esse objetivo que Paulo escreveu essa palavra. Pelo contrário, foi para as pessoas pararem de tolerar isso. Tolerar esse tipo de coisa é um erro fatal. Então, a igreja não pode mais deixar ser infiltrada por essas coisas. Vamos voltar para Cristo Jesus. Vamos voltar novamente para o seu evangelho genuíno. Vamos voltar a viver nele. Vamos voltar a ser guiados pelo Espírito da verdade, a toda a verdade. Então eu espero que a verdade prevaleça em nossas vidas. A verdade é algo bom, é algo certo, é algo aprovado pelo Senhor Jesus. Então, na igreja do Senhor Jesus, tem que existir apenas a verdade. Se cada um de nós hoje pudermos ser infiltrados pela verdade, segundo o Senhor Jesus, aí sim a nossa vida em Cristo será saudável, porque vai fazer com que nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esse tem que ser o objetivo da igreja. E é isso o que o Senhor Jesus espera de sua igreja hoje. E tenha essa vontade, esse ânimo de querer isso. Porque a igreja tem que se apegar às verdades ouvidas
para que dela nunca mais possa desviar. E eu espero que isso aconteça na igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.